Se você nunca mergulhou fundo na mitologia grega, ainda assim já deve ter ouvido falar dele. O Minotauro. Uma criatura temida, um monstro lendário, um pesadelo vivo preso no labirinto mais famoso da história. Seu apetite? Jovens inocentes enviados para seu covil sem esperança de retorno. Com um corpo forte de um guerreiro humano e a cabeça de um touro selvagem, o Minotauro não era apenas um monstro qualquer. Ele era uma aberração da natureza, um devorador de carne humana, um castigo divino. Mas sua história começa muito antes de seu rugido ecoar pelos corredores do labirinto. Ela começa com um rei, um pecado e a fúria dos deuses. Lá estava Minos, rei de Creta, ambicioso e implacável. Ele queria o trono acima de tudo e brigou ferozmente com seus irmãos por isso. No final, venceu. Mas governar um reino não era o suficiente para ele. Minos queria algo mais, a aprovação dos deuses. Para provar que era o escolhido, fez uma promessa ousada. Poseidon, senhor dos mares, envie-me um touro branco magnífico, um sinal de tua bênção. Em troca, eu o sacrificarei em tua honra. E o deus ouviu. Das águas emergiu um touro de beleza sobrenatural, forte e imponente. Mas quando Minos viu aquela criatura perfeita, sentiu um desejo egoísta. Como poderia sacrificá-la? Como poderia se livrar de algo tão belo? Então, em vez disso, enganou Poseidon. Pegou um touro qualquer, sem brilho, sem força, e o ofereceu no lugar do verdadeiro. Poseidon, é claro, percebeu a farsa. E deuses? Bem, deuses não gostam de ser enganados. O castigo veio rápido e cruel. Primeiro, o próprio touro foi amaldiçoado. Antes dócil, tornou-se uma fera insana, um pesadelo vivo que assolou Creta, destruindo colheitas, derrubando casas, espalhando o caos. Mas isso ainda não era o suficiente. O castigo verdadeiro não seria para o touro, seria para Minos e sua família. Poseidon chamou Eros, o deus do desejo, e ordenou: faça a rainha de Creta se apaixonar pelo próprio touro. E assim aconteceu. A bela Pasífae, esposa de Minos, foi tomada por uma paixão avassaladora, uma obsessão incontrolável pela besta amaldiçoada. Seus pensamentos eram devorados pelo desejo, sua razão consumida pelo fogo da loucura. Desesperada, procurou Dédalo, o gênio da engenharia e arquitetura, e implorou: construa algo para mim, algo que me permita estar com ele. Dédalo hesitou, mas ele sabia que desafiar a vontade dos reis era arriscar a própria vida. Então, sem opção, construiu uma estrutura bizarra, uma vaca de madeira perfeitamente esculpida, onde Pasífae poderia se esconder e enganar o touro. E naquela noite, aconteceu. Dessa união profana nasceu o Minotauro. Desde o primeiro choro ficou claro que aquela criatura não pertencia ao mundo dos homens, meio homem, meio touro, uma aberração viva. Seu nome de batismo era Astério, uma homenagem ao antigo rei de Creta. Mas logo ele seria conhecido por outro nome, Minotauro, o touro de Minos. Minos, tomado pelo horror e pela vergonha, não teve coragem de matar a fera, mas também não podia deixá-la livre. Então convocou Dédalo mais uma vez. Construa uma prisão, uma da qual ele jamais possa escapar. E assim nasceu o labirinto de Creta, um emaranhado de corredores infinitos, um pesadelo sem saída. Ali, no frio e na escuridão, o Minotauro cresceu, e com o tempo algo terrível aconteceu. Ele ficou com fome, não fome comum, não fome que pudesse ser saciada com pão ou frutas. Sua fome era maior, mais cruel. Era um apetite por carne humana. O rei sabia que precisava alimentar a criatura, e então teve uma ideia sombria. E é aqui que a tragédia de Atenas entra nessa história. Enquanto Creta lidava com seu monstro escondido no labirinto, Atenas vivia sua própria tragédia. O filho do rei Minos, Androgeu,
havia sido morto em Atenas. Algumas versões dizem que foi assassinado por inveja, outras que morreu em um acidente durante um torneio. E há ainda aqueles que afirmam que foi vítima do próprio touro amaldiçoado que causava estragos pela região. O que importa é que Minos ficou furioso, e quando um rei fica furioso, um reino inteiro paga o preço. Minos declarou guerra contra Atenas e saiu vitorioso. Mas ao invés de exigir ouro, terras ou riquezas, ele quis sangue. Como punição pela morte de seu filho, Atenas teria que pagar um tributo cruel. A cada ciclo, 7 jovens rapazes e 7 moças seriam enviados para Creta. Seu destino? O labirinto. Seu carrasco? O Minotauro. Esse sacrifício sombrio durou anos. Jovens eram escolhidos por sorteio, arrancados de suas famílias, levados em navios de velas negras como símbolo de luto. Não havia esperança. Uma vez dentro do labirinto, não havia saída. Até que um jovem príncipe ateniense decidiu mudar essa história. Seu nome era Teseu. Filho do rei Egeu, sua origem era envolta em mistério. Algumas versões dizem que ele era apenas um príncipe comum. Outras que sua mãe, Etra, foi visitada pelo próprio Poseidon na mesma noite em que se deitou com o Egeu, tornando Teseu um semideus. Desde pequeno, Teseu sabia que seu destino era grandioso. Quando chegou à idade adulta, encontrou os pertences de seu pai escondidos sob uma rocha, uma espada, um escudo e sandálias reais. Isso era um sinal. Ele era o herdeiro de Atenas. Mas ele não queria apenas governar. Ele queria ser um herói. Quando soube do terrível tributo ao Minotauro, decidiu acabar com aquilo de uma vez por todas. Se ofereceu para ir no lugar de um dos jovens, mas não como vítima, como caçador. Seu pai, o rei Egeu, ficou apavorado. Isso é suicídio. Mas Teseu insistiu. Ele partiria com os outros jovens, entraria no labirinto e mataria o Minotauro. Antes de partir, fez um pacto com o pai. Se eu sobreviver, trocarei as velas do navio para brancas. Assim, saberás que venci. Com essa promessa, embarcou para Creta, junto aos condenados. Mas o que Teseu não sabia era que não enfrentaria essa batalha sozinho. Quando os prisioneiros chegaram a Creta, foram apresentados ao rei Minos. Entre os presentes estava Ariadne, filha do rei. E foi ali, diante de todos, que o destino começou a se desenhar. Ariadne olhou para Teseu e naquele instante se apaixonou perdidamente. O jovem ateniense não era como os outros, não estava curvado pelo medo. Tinha olhos de guerreiro, de alguém que não aceitava a morte sem lutar. Ela sabia que precisava ajudá-lo. Desesperada, procurou Dédalo, o arquiteto que havia construído o labirinto. Diga-me como alguém pode sair vivo de lá. Dédalo hesitou. Ajudar Teseu era trair seu rei. Mas ele também sabia que o Minotauro era um horror sem fim. Então revelou seu segredo. Dê a ele um fio longo o suficiente para guiar seu caminho de volta. Na calada da noite, Ariadne encontrou Teseu. Tome este carretel de linha. Amarre a ponta na entrada do labirinto. Siga o fio de volta quando encontrar o Minotauro. Mas não era só isso. Ela tinha uma condição. Se sobreviver, leve-me contigo, longe daqui, para sempre. Teseu segurou suas mãos e prometeu: eu voltarei, e você virá comigo. E assim, no dia seguinte, os jovens foram jogados dentro do labirinto. A escuridão era absoluta, os corredores eram intermináveis. Teseu amarrou a ponta do fio na entrada e começou a avançar. Atrás dele, os outros jovens tremiam de medo. Mas ele não hesitou. Seguiu em frente. Os túneis eram traiçoeiros. Sons estranhos ecoavam ao longe. O cheiro de morte impregnava o ar. Até que ele chegou ao centro do labirinto. Ali dormia a besta. O Minotauro era ainda mais terrível do que as lendas diziam.
Seu corpo era descomunal, seus músculos eram como rochas vivas. O hálito quente, fétido, carregava o cheiro do sangue de suas vítimas. Teseu sabia que não podia vacilar. Se a fera acordasse antes da hora certa, tudo estaria perdido. Ele sacou sua espada, deu um passo silencioso. E então, o Minotauro abriu os olhos. Um rugido monstruoso sacudiu o labirinto. O chão tremeu. O Minotauro saltou para cima de Teseu, com fúria assassina nos olhos vermelhos como brasas. E ali, naquela prisão de pedra, homem e monstro se enfrentaram em um duelo mortal. Teseu girou, desviando dos chifres afiados. O Minotauro atacou de novo com força brutal. O choque das garras contra a espada ecoava como trovões. A batalha foi feroz. Alguns dizem que Teseu conseguiu enfiar sua lâmina no peito da criatura. Outros dizem que sua espada foi arrancada de suas mãos e, sem outra escolha, ele estrangulou o Minotauro com as próprias mãos. Seja como for, o monstro caiu. O rugido cessou. O Minotauro estava morto. O labirinto, antes seu reino, agora era seu túmulo. Mas a luta ainda não havia acabado. Teseu pegou o fio de Ariadne e começou a segui-lo. Seus passos eram rápidos. O tempo era curto. Do lado de fora, Ariadne esperava. E então, ele surgiu. Vitorioso, manchado de sangue, mas vivo. O Minotauro estava morto. O pesadelo havia acabado. Mas o destino ainda guardava mais uma reviravolta para Teseu. Teseu havia vencido o Minotauro, mas a verdadeira batalha ainda não havia terminado. Com o monstro morto, Teseu e os jovens atenienses precisavam escapar antes que Minos descobrisse o que havia acontecido. Ariadne, que esperava ansiosa na entrada do labirinto, os guiou até o porto. Rápido! Meu pai nunca permitirá que vocês partam com vida. Eles correram sob a escuridão da noite, silenciosos como sombras. Nos portos de Creta tomaram um navio e zarparam, navegando sob a luz pálida da lua. As velas negras ainda tremulavam no vento, símbolo de luto, de tragédia. Mas, para Ariadne, aquilo era um novo começo. Ela havia abandonado tudo, sua casa, sua família, seu passado. Estava ao lado do homem que amava. E Atenas, a grande cidade de mármore e sol, seria seu novo lar. Ou pelo menos, era o que ela acreditava. No caminho para Atenas, o navio fez uma parada na ilha de Naxos. Era um refúgio antes da viagem final. Lá, exaustos da fuga, descansaram na praia, entre as brisas mornas e as ondas calmas. Ariadne dormiu sob as estrelas, sonhando com o futuro. Mas quando o sol nasceu, Teseu já não estava lá. O navio havia partido. Ela correu até a praia, o coração disparado. Chamou por Teseu. Procurou pelos jovens atenienses, mas só encontrou o horizonte vazio e a espuma do mar. Ele a havia abandonado. O motivo do abandono de Ariadne é um mistério. Alguns dizem que Teseu foi cruel e ingrato, deixando-a para trás sem explicação. Outros dizem que Atena apareceu para ele em um sonho e ordenou que a deixasse, pois seu destino não era ao lado de Ariadne. Há ainda versões que dizem que foi o próprio deus Dionísio que tomou Ariadne para si, apaixonado por sua beleza. Seja como for, seu destino mudou ali. Enquanto chorava na praia deserta, uma sombra divina se aproximou. Dionísio, deus do vinho, das festas e do êxtase, a encontrou ali, perdida e ferida, e ele a tomou como esposa. Ariadne, que antes era princesa de Creta e amante de um herói, tornou-se rainha imortal entre os deuses. Mas enquanto um destino se selava em Naxos, outro destino trágico aguardava em Atenas. Teseu e os jovens atenienses navegaram de volta à pátria. Ele havia derrotado o Minotauro, libertado sua cidade do tributo de sangue, escapado da ira de Minos. Mas em sua glória, esqueceu-se de uma promessa crucial. Quando seu navio surgiu no horizonte, as velas negras ainda estavam hasteadas.
O rei Egeu, que aguardava ansioso no alto de um penhasco, viu o sinal sombrio e seu coração se despedaçou. Ele acreditou que seu filho estava morto. Tomado pelo desespero, Egeu se lançou ao mar, sendo engolido pelas ondas abaixo. E assim, o mar passou a carregar seu nome, o Mar Egeu. Teseu chegou à cidade, encontrou o trono vazio e a multidão em luto. Seu pai estava morto, e sem querer, ele havia causado mais uma tragédia. Agora, o herói não era mais apenas um guerreiro, era um rei. Mas sua vitória não lhe trouxe felicidade. Ele havia perdido Ariadne, havia perdido seu pai, e com o tempo perderia também o brilho nos olhos. Teseu governaria Atenas por muitos anos, mas sua história não terminaria como a de um herói triunfante. Seu reinado seria cheio de desafios, traições e tragédias. E no fim de seus dias, aquele que derrotou o Minotauro não morreria em batalha, nem em glória, mas sim traído e esquecido, derrubado de um penhasco. O mesmo destino que, sem querer, havia dado ao pai. Assim o ciclo se fechava, pois nos mitos, a glória e a tragédia caminham sempre lado a lado. É isso aí. Espero que você tenha gostado do vídeo e não esqueça de deixar o seu like. Isso ajuda muito. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Aproveite para se inscrever e não perder as novidades e os próximos conteúdos do Portal Mitológico. Tem alguma sugestão de tema? Deixe seu comentário aqui embaixo. Vou adorar saber a sua opinião. Até logo!